Olá pessoal, dando continuidade nesta nossa segunda aula, neste curso do oitavo ano, vamos dar continuidade ao assunto de potenciação, no qual iniciamos semana passada uma revisão, né? E agora vamos tratar de algumas propriedades para dar seguimento ao que foi explanado anteriormente. Então, na aula passada a gente viu o conceito de potenciação, o que é uma potência matematicamente falando, né? Uma relação entre dois números que podem ser expressos, um em forma de base e outro acima como expoente, sendo este valor da potência dado pela multiplicação dessa base de acordo com a quantidade que o expoente apresenta. Por exemplo, você tem uma potência 3 elevado a 2, ou seja, a base é 3 e o expoente é 2. O valor dessa potência vai ser igual a 3 vezes 3, porque você vai multiplicar esta base de acordo com a quantidade, né, que o expoente nos dá, né? Então a gente viu as condições, que a base é um número real, o expoente sempre é um número inteiro, certo? E para que haja esse valor da potência, né, esse número inteiro tem que ser maior igual a 2, né? Mas a gente já viu algumas propriedades na aula passada, hoje a gente vai dar continuidade com mais três, sempre com exercícios, né? E ao final da aula também a gente inicia com o conceito de notação científica, perfeito? Então, nós paramos na aula passada vendo o caso quando você tem potências de mesma base e expoentes diferentes, né? Então a gente repete a base e somos os expoentes, certo? Numa multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base, mantém a base e somos os expoentes, né? Então, agora a gente dá início com a divisão. Quando você se depara com duas potências de base reais e não nulas, né, diferente de zero, só que com expoentes distintos. O que a gente faz? A gente mantém a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, temos aqui uma potência a elevado a n dividido por a elevado a m. Perceba, pessoal, que isto é a mesma coisa se eu tivesse escrito apresentado dessa maneira. Perfeito? Representa a divisão, aqui já a forma de quociente dessa divisão, beleza? Então nós temos aqui A, uma potência de base A expoente N, dividido por uma potência de base A expoente M. São potências distintas, porém com a mesma base. Então você mantém a base e subtrai os expoentes. Perfeito? Sempre que essa base é diferente de zero, né? Porque o denominador aqui não pode ser zero. Perfeito? Então, divisão de potências de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Exemplo numérico: 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 4. Você escrevendo na forma de quociente, né, de fração, 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 4. O que a definição diz? Que você mantém a base e subtrai os expoentes. Conheçam os expoentes 6 e 4. Então, mantém a base e subtrai 6 menos 5. 6 menos 4 igual a 2. Então, 5 elevado a 2, que é igual a 25. Perfeito? 5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a 4 é igual a 5 elevado a 6 menos 4. Consequentemente, é igual a 5 elevado a 2. E, finalmente, 5 elevado a 2 é igual a 25. Né? Porque é 5 vezes 5, beleza? Neste caso aqui. Mas a gente pode também pegar, veja, uma base real, né? Veja que a definição de potência ela pede que a base seja real. Uma fração é um número racional, perfeito, né? Ele é um número real. Então aqui está dentro da definição. 7 sextos elevado a 2 dividido por 7 sextos elevado a menos 4. Então você tem a divisão de potências de mesma base com expoentes diferentes. O que é que você faz? Mantém a base e subtrai os expoentes. Escrevendo na forma de quociente, o que você tem? 7 sextos elevado a 2 dividido por 7 sextos elevado a menos 4. Mantém a base e subtrai os expoentes. 7 sextos elevado a 2 menos, por definição, e aqui o expoente que é menos 4. Menos por menos, a multiplicação de sinais iguais sempre dá positivo, né? Então,
2 menos por menos dá mais, né? 2 menos 4 igual a 6. Então, 7 sextos elevado a 6. Perfeito? Passamos agora para o caso em que, ao invés de termos a base igual, a gente vai ter o expoente igual, certo? Então, aqui no caso anterior, na aula passada, a gente viu bases iguais e expoentes diferentes. Agora a gente vai ver o caso em que as bases são números reais diferentes de zero, mas são diferentes, né? Dois números diferentes, e os expoentes sendo iguais. Certo? Então, na multiplicação, quando você tem a multiplicação de duas potências de mesmo expoente e de base diferente, o que é que você faz? Você mantém o expoente e multiplica as bases. Mantém o expoente e multiplica as bases. Perfeito? Então, aqui neste caso, você tem uma potência A elevado a n vezes outra potência de base B expoente n. Então, A elevado a n vezes B elevado a n. Você mantém o expoente e multiplica as bases. Certo? Um exemplo aqui, você tem aqui 6 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Potências distintas, né? De bases diferentes, porém de mesmo expoente. Mantém o expoente e multiplica as bases, nesse caso. Certo? Então, 6 vezes 4 elevado a 2, 6 vezes 4 é 24, elevado a 2. Pode parar por aí, que não tem perda de generalidade. Certo? Beleza? Então, no mesmo caso, quando você tem base real não nulo expoente e com o mesmo expoente, no caso agora para divisão, como é que você apresenta? Bases distintas e mesmo expoente. Você mantém a divisão, você mantém o expoente e faz a divisão das bases. Perfeito? Exemplo aqui, 4 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. São potências diferentes, né? Bases diferentes e mesmo expoente. Então, o que é que você faz aqui? Perfeito? Mantém o expoente e faz a divisão das bases. 4 dividido por 2 elevado a 2. 4 dividido por 2 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Perfeito? Vamos agora para outra propriedade. Então, seguindo a próxima propriedade, é a que chamamos de potência de uma potência. Ou seja, você tem uma potência, uma base elevada ao expoente, só que esta potência está elevada a outro expoente. Certo? Então, a mesma definição, uma potência de base real não nula elevado a um número inteiro, só que isto tudo, esta potência está elevado a outro expoente. É o que chamamos de potência de uma potência. Neste caso, a gente mantém a base e multiplica, né? E multiplicamos os expoentes. Perfeito? Então, consideramos uma potência de base real não nula elevada a certo expoente. Ou seja, nós temos A elevado a N, isto tudo elevado a M. Isto tudo elevado a M. Perfeito? Então, o que é que a gente faz? Mantém a base e multiplica os expoentes. Faz todo sentido, porque este caso aqui, este cara aqui, A elevado a N, está sendo a base para esse outro expoente. Lembre-se que A elevado a N, né, uma potência, ela tem um valor, ela vai lhe dar um número, e esse número vai ser real. Então está de acordo com a definição que pede que a base seja real, né? Uma base real para uma potência, perfeito? E o expoente ser inteiro. Então, recapitulando, A elevado a N elevado a um M, ou seja, uma potência de uma potência, você mantém a base e multiplica os expoentes. Então, o exemplo aqui, você tem aqui 2 elevado a 2, que está elevado a 3. Ou seja, a potência de 2 elevado a 2 está elevado a uma potência 3, ao expoente 3. O que é que você faz? Mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3. 2 vezes 3, tá, pessoal? 2 vezes 3. Perfeito? 2 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 2 vezes 3. Perfeito? Que isto vai ser igual a 2 elevado, quanto é 3 vezes 2? 2 vezes 3, que é igual a 6. 2 elevado a 6. Aqui eu botei pela definição, né? Você tem que multiplicar a base por ela mesma, de acordo com a quantidade expressa pelo expoente. Então, se o expoente é 6, você tem que multiplicar a base
6 vezes para poder ter o valor da potência. 2 elevado a 6 é igual a 64. Recapitulando, 2 elevado a 2 elevado a 3 é igual a 2, mantém a base, elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 64. Perfeito? Então, o que é que vimos na aula passada e nessa aula? Uma espécie de revisão. Vimos que este cara aqui, matematicamente, representa uma potência de base A expoente N, sendo este A, né? Este A pertencente aos reais, certo? O número real. E o N pertencente aos inteiros. Perfeito? Temos a base e o expoente. Quando esse N aqui for maior ou igual a 2, a gente pode ter o valor dessa potência, que é dada por a multiplicação da base por ela mesma, de acordo com a quantidade expressa pelo expoente. Então, A elevado a N é igual a vezes A vezes A vezes A, N vezes, certo? N vezes. Então, vimos uma primeira propriedade. Toda a potência de base real não nula elevado a 1 é igual a ela mesma, é igual a base, ou seja, A elevado a 1 é igual a A, né? Exemplo, a gente pode colocar aqui qualquer número, né? 3 elevado a 1 é igual a 3, perfeito? Segunda propriedade, a gente mostrou A elevado a 0 é igual a 1, ou seja, toda a potência de base real não nula elevada a um expoente nulo é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. A gente pode botar um exemplo, o número π sobre 2 elevado a 0, isso aqui vai dar a 1, igual a 1. Todo número real não nulo, né, elevado a 0 é igual a 1. Perfeito? Vimos também que potência negativa, né, como a gente faz? O expoente negativo, A elevado a menos N, o que a gente faz? Inverte a base e troca o sinal do expoente, né? Então, vamos aqui, 2 elevado a menos 1 vai ser igual, inverte a base, 1 sobre 2, e troca o sinal do expoente, fica 1, aqui é igual a 1 meio, que é igual a 0,5. Perfeito? Vimos também aqui que a multiplicação de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes, perfeito? Então, mantém a base e soma os expoentes. Multiplicação de potências de mesma base. Então, vamos dar um exemplo. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3, que isso é igual a 5 elevado a 2 mais 3, que isso é igual a 5 elevado a 5. Perfeito? Pode parar aí, sem perda de generalidade. Vimos também que a divisão de potências, aqui de mesma base, e expoentes diferentes, a gente mantém a base e subtrai os expoentes, mantém a base e subtrai os expoentes. A elevado a N dividido por A elevado a M, você mantém a base, representando aqui em forma de quociente, mantém a base e subtrai os expoentes, ou seja, digamos aqui, 6 elevado a 3 dividido por 5 elevado, por 6 elevado a 1. Isso aqui você mantém a base e subtrai os expoentes, 3 menos 1, que isso é igual a 6 elevado a 2, certo? Perfeito? Só um exemplo. Vimos agora nesta aula de hoje A elevado a N vezes B elevado a N, ou seja, a multiplicação de potências de bases diferentes e mesmo expoente. O que é que você faz? Mantém o expoente e multiplicam-se as bases, certo? Então, o exemplo que a gente deu anteriormente, a gente pode botar 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, mantém o expoente e multiplica-se as bases, que isso aqui é igual a 8 elevado a 3, perfeito? Mantém o expoente e multiplica-se as bases. 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3 é igual a 2 vezes 4 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 4, 8. 8 elevado a 3. Perfeito, pessoal? Também vimos hoje
né? A elevado a n dividido por b elevado a n, ou seja, divisão de potências com o mesmo expoente e de base diferente. Então você mantém a divisão das bases, você mantém o expoente e faz a divisão das bases, né? Então, supondo que a gente tem aqui 3 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 2 elevado a 2. Perfeito? E por fim a gente viu a potência de uma potência, né? Quando você tem um número, uma potência elevada a outra potência, ou seja, a potência de uma potência, né? Então você tem por definição aqui a elevado a n elevado a m, você mantém a base e multiplica os expoentes. Perfeito, pessoal? Então, com essa base de potenciação, a gente pode, na próxima aula, adentrar, né, no conceito de notação científica. Eu ia adentrar hoje, mas por questão de praticidade, para vocês se familiarizarem com a potência, eu acho melhor a gente mastigar um pouquinho mais o que é potenciação ao longo dessa semana, tendo em vista a aula passada e o complemento hoje, né, com essas outras propriedades, a gente pode mastigar mais um pouquinho. Eu vou estar anexando, né, outra atividade com exercícios envolvendo todos esses exemplos que eu mostrei aqui, todas essas propriedades, que a gente mastiga esse conceito de potenciação. Na próxima aula a gente entra com a noção de notação científica, que é, a grosso modo, você expressar quantidades muito grandes ou quantidades muito pequenas, sempre em potências de 10. Por isso que é importante você saber o que é uma potência, para depois você ir para a base de notação científica, que você usa sempre potências de 10 para expressar quantidades muito grandes ou muito pequenas. Certo, pessoal? Então, ao longo da semana a gente vai fazendo essas atividades, e vocês podem tirar suas dúvidas comigo no mesmo feedback, ou seja, na mesma reciprocidade de mandar uma mensagem, responder, a gente tentar fazer junto, tirar as dúvidas, certo, pessoal? Então, mais uma aula se conclui neste formato remoto e eu desejo paz e saúde para todos.